Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você tá no meu escritório e hoje a gente vai conversar sobre a polêmica envolvendo mendigos que tomou conta aí de alguns noticiários nacionais envolvendo o pastor Marcos Granconato. O pastor Marcos Granconato é um pastor batista, calvinista, conhecido nas comunidades teológicas do Brasil. Ele possui uma verve um tanto polêmica nas redes sociais, gosta de frases um pouco diretas demais, e quem sou eu pra criticar pessoas que acabam sendo polêmicas nas redes sociais, não é mesmo? Mas ele falou exatamente o seguinte: é notícia no Globo, é notícia nos jornais locais, é notícia em todo lugar. Pastor armamentista diz que mendigos têm o dever bíblico de passar fome. E aqui tem exatamente o que ele falou no seu Facebook há cerca de uma semana. A maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome, pois Paulo diz aos Tessalonicenses: se alguém não trabalha, que também não coma. Por que eu vou comentar isso? Não só porque um pastor falou algo que se tornou notícia, mas porque me pediram muito para comentar a respeito e eu fui amplamente citado nessas polêmicas todas e não disse absolutamente uma palavra a respeito, deixei as coisas seguirem, porque eu fui o escritor dessa obra aqui, O Máfia dos Mendigos, como a caridade aumenta a miséria. Você que me acompanha tá careca de saber que eu passei o período de um ano indo dormir com mendigos na rua para escrever um relato acerca dos desafios envolvendo caridade, a caridade que faz bem e a caridade que faz mal. Será que o Marcos Granconato falou é exatamente o que eu penso acerca de moradores de rua? Se você nunca leu o livro, nunca é tarde demais pra você ir comprar no Kindle, certo? Eu falei com o Granconato muito brevemente no Telegram, ele nunca leu o meu livro, indiquei pra ele a leitura e eu vi que o Morcelinho, o pastor Morcelinho, que veio em defesa do Granconato, também citou o meu livro e nunca leu o livro. Então, assim, é muito doido que o meu livro seja muito citado e pouco lido, pelo visto, né? Isso representa muito do modo como as pessoas lidam com a literatura que eu escrevi no Máfia dos Mendigos. Todo mundo acha que o Máfia dos Mendigos diz o que eles gostariam que dissesse. E é muito triste que o conteúdo completo seja pouco... Estou gravando. Tudo bem, eu não me importo, pode cantar à vontade. Tô ouvindo. Ô, amor! Não, eu acho que não sai não do microfone, não. Não, começa nada. Não, mas não sai não, não sai do microfone não. O microfone é bom, não pega a tua voz cantando não. Eu espero, não sei se pegou, tomara que não tenha pegue. Como eu tava dizendo, é engraçado que todo mundo olha pro meu livro e vê o que quer. O pessoal mais à direita vê, tá vendo? Um livro excelente sobre o problema dos pobres, os mendigos que só querem se aproveitar. O pessoal mais à esquerda, olha que obra terrível e tal. E assim, pessoas precisam saber o que tá escrito. Claro, muita gente leu, obviamente, o livro tornou um dos meus livros mais vendidos. Sou muito grato a Deus pelo interesse das pessoas. Virou notícia em muito lugar, dei entrevista em muito lugar grande, falei na Veja sobre o livro. Muita gente leu, sou muito grato a Deus. Existem instituições de caridade que usam meu livro como livro-texto de treinamento de seus voluntários. Sou muito grato a Deus por isso, mas algumas pessoas usam meu livro pra balizar opiniões que elas nem sabem quais são, certo? Então, vale o livro, sempre tá baratinho lá na Amazon e tem pra e-book. Então, o que eu quero fazer? Quero falar sobre os erros e os acertos do que o Marcos Granconato fala aqui. O que é que ele fala que tá certo, o que é que ele fala que tá errado. Deixa eu começar com o que é mais fácil. Deixa eu falar do que tá errado, aqui no modo como o Marcos Granconato se expressa. Claro, ele fez essa postagem, depois ele fez uma série de explicações, ele não se arrepende, não acha que falou nada errado. Na live que ele fez com o Morcelinho, tá aí no YouTube, você pode assistir, tem 1h10 mais ou menos, ele diz que não se arrepende do que disso, não volta atrás em nada e tudo mais. E a postagem tem pra mim um problema muito sério. Tem um problema de sabedoria, obviamente. Isso aqui não é o Twitter. Se fosse o Twitter, eu entenderia que ele tem que reduzir o que ele tá dizendo a poucos caracteres pra poder caber ali dentro do que o Twitter pede. Então você tenta deixar as coisas de forma mais direta possível. Sempre há o perigo de alguma má comunicação acontecer em uma comunicação mais curta, mas que é um pouco maior. Quando ele diz a maioria dos mendigos, a gente tem um problema sério. É o que eu desenvolvo no capítulo 5 do Máfia dos Mendigos, tá? Quem são os mendigos? Quando você fala os mendigos, você tá falando de um grupo muito vasto. Quando você fala os mendigos, inclui a criança que tá ali porque os pais as colocaram nessa situação. As crianças que estão na rua têm o dever bíblico de passar fome. Quando você fala os mendigos, você fala de mulheres que foram abandonadas pelas suas famílias, pelos seus maridos e que não possuem como trabalhar com seus filhos, que por isso não tem como conseguir renda. Essas mulheres têm o dever bíblico de passar fome. Quando você fala os mendigos, inclui pessoas com deficiência física inaptas ao mercado de trabalho, que não foram adicionadas ao mercado por nenhuma política de inclusão. Esses deficientes têm o dever bíblico de passar fome. Inclui pessoas em adicção, pessoas que livremente escolheram a droga, ninguém as obrigou a entrar no mundo das drogas, mais uma vez entrando, o exercício de vontade de sair da droga não é o bastante para que ela consiga se livrar de uma dependência química que mudou toda a estrutura neurológica e física
do seu corpo. Ele simplesmente pode querer sair da droga, mas ele não consegue, porque existe algo que lhe transformou no sentido bioquímico. Essa pessoa tem o dever bíblico de passar fome. Inclui idosos que foram abandonados pelos seus familiares e que não possuem força física para tentar dar a volta por cima. Esses idosos têm o dever bíblico de passar fome. Quando você fala os mendigos, você está incluindo pessoas que possuem problemas psiquiátricos. Talvez gente que com o tratamento correto seria sua mãe, sua tia, seu colega, seu pastor, vivendo a vida comum, mas que sem tratamento, sem um diagnóstico, acaba jogado na sarjeta. Essas pessoas possuem o dever bíblico de passar fome. Inclui gente que tá fugindo de ameaças de morte porque algum familiar é criminoso. Tinha um familiar com dívida de droga, tinha um familiar que fez algo errado, ele não fez, foi um familiar, mas aí toda a família é ameaçada, a pessoa foge, muda de estado e acaba na sarjeta. Essa pessoa tem o dever bíblico de passar fome. Veja, eu podia citar aqui 1 milhão de realidades. Quando o Granconato diz a maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome, ele tá falando de um grupo muito amplo, muito vasto. Não, ele não falou de todos, obviamente, esses são exceção. São exceção mesmo? Que é aí que a gente tem que considerar. Claro, no Máfia dos Mendigos eu falo que existe toda uma comunidade de parasitas da miséria, pessoas que estão na rua que poderiam não estar. Isso é outra coisa. Mas quando ele fala a maioria dos mendigos, ele olha para um grupo extremamente heterogêneo e trata de uma forma pouco sábia. Se ele dissesse, existem mendigos que poderiam não sê-lo e estes têm o dever bíblico de passar fome, a comunicação dele seria melhor. Quando ele só fala a maioria dos mendigos, ok, você pode olhar e considerar, não, ele não tá falando desses grupos, ele tá falando só dos grupos dos parasitas, mas isso não tá claro no texto dele. Isso não tá expresso no texto dele. Então, o texto dele acaba sendo uma comunicação problemática, porque Satanás está só esperando um escorregão. Satanás está só esperando uma falha, um escorregão. Escorregões que eu cometo de vez em quando, tá? Não acho que eu tô acima do bem e do mal aqui, não. Escorregões que eu cometo. E Satanás está só esperando esses escorregões. A gente dizer uma coisa de um jeito que não deveria ter dito. O Granconato diz algo que vai ser recebido de uma forma muito terrível por aquele que lê. É uma comunicação um pouco sábia. É uma comunicação pouquíssimo sábia. Ainda mais quando é colocado assim, caps lock, sabe? É um negócio meio exagerado, assim, né? Não precisava disso. Dá pra se comunicar de uma forma melhor. E tem outro problema aqui, do que o Granconato fala, que tá complicado, né? Tem o dever bíblico de passar fome. Quando ele fala tem o dever bíblico de passar fome, o que é comunicado aqui? Parece ser comunicado o modo como a igreja vai reagir a essas pessoas. Então, existem mendigos, e a maioria deles, a função bíblica minha como cristão é deixá-los passando fome. Claro, o Granconato pode considerar que existem outras coisas que devem ser feitas. Então, o dever bíblico de passar fome não exclui o nosso dever de tentar resgatar essas pessoas de algum modo. Mas quando isso não é dito, quem não conhece não vai completar de forma caridosa o que ele escreveu. Vai completar dentro do rumo do texto, o que vai esticar o texto para além do que está escrito. Então, dever bíblico passar fome, boa sorte, passe fome, adeus. Mas veja, qual é o nosso dever com aqueles que têm o dever de passar fome? Qual seria o nosso dever com aqueles que têm o dever bíblico de passar fome? Granconato não diz. Muitos vão considerar que o aspecto perlocucionário aqui do texto, de tentar causar um efeito, é dizer que a gente não deveria fazer nada. E de fato, do modo como o texto está escrito aqui, vai passar essa impressão. A maioria dos mendigos tem o dever bíblico, passar fome. Acabou. É isso aí. Boa sorte. Mantenha esses homens na fome. O problema é que nós temos uma missão. Até se a gente considerar que alguns têm o dever bíblico de passar fome, ou seja, existem alguns mendigos que são vagabundos, inveterados, que não trabalham porque não quer, são mendigo de vagabundo marginal, certo? Vamos botar a cabeça assim. Ainda assim, nós temos uma missão com esses mendigos específicos. É o que eu digo no último capítulo do Máfia dos Mendigos, no capítulo 6, onde eu tento apresentar uma teologia e uma prática da caridade que alcance também aqueles que compõem a máfia dos mendigos, que compõem essa comunidade de parasitas da miséria que se aproveitam da caridade da igreja. Esses homens existem, vou falar já deles. Nossa missão é de reabilitar esses homens. A nossa missão é de desenvolver esses homens. A nossa missão é identificar qual é a verdadeira miséria deles. Se esses homens estão na rua e estão por pura vagabundagem, sem usar o termo mais escrachado possível, eles estão na rua por pura vagabundagem, qual é a nossa resposta a eles? É ignorar? É abandonar? É deixar passando fome? Ou é se incomodar com a miséria humana que faz com que o indivíduo entre em uma situação tão degradante e tentar resgatá-lo de uma miséria de humanidade, resgatá-lo de seus conflitos familiares que o levaram a essa situação, resgatá-lo do seu problema de adicção que o colocou em um ambiente tão terrível, lidar com as questões jurídicas, médicas, legais, psicológicas e, claro, espirituais que fizeram com que esse homem estivesse nessa situação. Qual é o dever bíblico da igreja com aqueles que não deveriam simplesmente receber dinheiro fácil, porque são mendigos porque querem? Nossa missão com esses homens é de um resgate da humanidade. Isso não
não está dito no texto do Greconato. O Greconato também não está negando isso, mas ao não colocar isso como uma coisa necessária, mas como atuação da igreja, a gente perde de vista o que realmente importa no nosso trabalho com esses homens. Não adianta nada eu tentar convencer as pessoas a não fazerem caridade àqueles que são meramente vagabundos, se eu também não os motivo atrelado a isso, a realizarem um tipo mais profundo de caridade a esses que são meros vagabundos, que é um tipo de relacionamento humano mais profundo. É tudo que eu tento fazer com o Máfia dos Mendigos, e foi isso que as esquerdas evangélicas não olharam quando trataram meu livro como se fosse uma coisa asquerosa, terrível, ou quando o The Intercept com o cretino lá do Afrocrente foi dizer que meu livro é higienista, sabe? Higienista, um maldito que pega um material que tá escrito pra dizer nós precisamos de um relacionamento mais profundo com os homens na rua, parar de só dar 5 conto, dar 13 reais pra se livrar do cara e entrar na vida deles pra servi-los, ajudá-los, amá-los, entender qual é a realidade e fazer aqueles que são aproveitadores da miséria entenderem que eles podem também voltar pra vida social através de um trabalho sacrificante da igreja na vida deles. Os vagabundos da esquerda evangélica que olharam pro meu livro e trataram como material higienista são vagabundos que odeiam a salvação do pobre. São vagabundos, verdadeiros vagabundos, que são vagabundos ideológicos, que odeiam que alguém que tá na miséria possa mudar de vida através de uma atuação humana da igreja. Eles só querem que os pobres continuem na miséria pra validar os discursos deles. Se o cara não for transformado por uma ação política de esquerda, ele não deve ser transformado, ele tem que ficar na rua, porque só vale a pena tirar esses caras da rua se validar a nossa ideologia. É isso que o The Intercept prega, é isso que o Afrocrente prega, é isso que esses vagabundos tudo aí da esquerda evangélica continuam pregando, e por isso eles odeiam o meu livro. É por isso que eles odeiam o material que eu escrevi, é por isso que eles odeiam a minha pesquisa, porque eu fui pra rua, coisa que eles nunca fizeram, que eu dormi com os mendigos, coisa que eles nunca fizeram, e eu disse que a solução de esquerda não é o bastante, coisas que eles preferem matar o mendigo de fome do que assumir. Então, enquanto eles ficam no Twitter e no The Intercept criticando e chamando meu livro de higienista, eu tava dormindo e comendo com o mendigo na rua. Eu sei o que eu vi, coisa que eles nunca viram na vida deles, porque eles estão ocupados demais fazendo cartaz de fora Bolsonaro e fumando maconha em DCE de universidade, ao invés de olhar pro homem que tá verdadeiramente na rua, ao invés de olhar pros indivíduos como seres humanos e entender que existem realidades muito plurais na rua e que essas realidades plurais precisam ser alcançadas por serviços plurais. Agora, existe uma coisa ridícula nas esquerdas evangélicas, mas as direitas evangélicas caem em um buraco também terrível, que é olhar pra rua e ao invés de encontrar ali só o bom selvagem, como as esquerdas fazem, olhar pra rua como um antro de marginal e vagabundo, sem entender que existe uma realidade muito plural na rua e que simplesmente dizer a maioria tem o dever bíblico de passar fome, simplesmente fere sensibilidades que nós temos como sociedade e não apresenta o caminho de transformação àqueles que realmente precisam. Nosso dever com esses homens é servi-los, alcançá-los, transformá-los, entendendo que o problema deles não é só financeiro, é um problema humano e espiritual. O que o Marco Greconato fez foi apresentar de forma um pouco dura, direta e até mesmo insensível um problema sem apresentar absolutamente nenhuma solução para esse problema. E isso, claro, foi usado aí pelas mídias seculares para ofender os conservadores, o pessoal de direita. É terrível, porque nós de direita não temos o direito de errar nesse sentido. Porque nós somos o gordinho da sala, certo? A direita é o gordinho da sala. Se o Jones Manuel fala pra matar inimigo político, ninguém se importa. Ele ainda tá dando entrevista lá no Globo News. Certo? Ele fala de matar, certo? Matar. Pegar uma arma e matar pessoas. Ele continua dando entrevista no Globo News. Se o Monark fala sobre liberdade de expressão, o Brasil para e o exclui. Porque o pessoal de direita sempre vai ser o gordinho da sala. É o nosso cenário hoje. As direitas acabam recebendo muito voto, mas nos ambientes jornalísticos por aí, a esquerda domina, a gente sabe disso. Se a gente não tomar cuidado com a nossa linguagem, a gente simplesmente vai dar munição pro inimigo o tempo inteiro. Infelizmente, o Greconato deu munição pro inimigo. Eu já devo ter dado também alguma vez na minha vida, mas a gente tem que sempre tomar cuidado pra não ficar dando munição pro inimigo. E tem um problema também aqui, certo? No modo como ele cita o versículo de Tessalonicenses. Se alguém não trabalha, também não coma. Porque Tessalonicenses não é um texto sobre mendigos. É um texto sobre pessoas que deliberadamente escolhem não trabalhar. Aqui no contexto de Tessalonicenses, a interpretação majoritária, por mais que existam algumas outras, tá? Mas a interpretação majoritária hoje é que ele tá falando de irmãos com uma perspectiva escatológica tão acirrada, tão profunda, que eles simplesmente não trabalhavam mais, viviam das ofertas da igreja e queriam ficar lá esperando Jesus de alguma forma. Paulo vai dizer que isso não era uma coisa correta, eles tinham que trabalhar para não ser pesados para ninguém. Se eles não querem trabalhar, então que não comam. Se querem viver só mamando da caridade da igreja, sem nenhum esforço de mudança de vida, que eles também não recebam mais caridade da igreja. Ah, vou morrer de fome. Então morra de fome. Então morra. Porque você podia estar servindo, podia estar trabalhando, podia estar recebendo alguma coisa, podia estar conquistando as coisas com as próprias mãos e estar simplesmente aí tentando viver da caridade da igreja. A questão é, quando você pega esse texto sobre a igreja e o leva a pessoas de fora da igreja que vivem na rua, você faz uma transposição de público e essa transposição, por mais que possível,
tem que respeitar os aspectos de sua transposição. Ou seja, qual é a diferença de um descrente mendicante e um cristão que não quer trabalhar? Bom, aqui no caso, um cristão que não quer trabalhar é uma pessoa que faz parte da comunidade da igreja, recebe discipulado, pregação, aconselhamento e é constrangido no caminho de fé. Nesse sentido, quem não quer trabalhar que não coma, tá dentro de um contexto de comunidade, de exortação e de discipulado. É isso que é o contexto dos cristãos com as pessoas na rua? Não é. Então como é que eu faço essa transposição? Seria da seguinte forma, é o que eu faço no último capítulo do Máfia dos Mendigos, quando uso esse texto. Você tá discipulando aquele mendigo? Você tá participando da vida dele? Você tá explicando pra ele como é que ele deveria realmente viver? E então, depois desse processo, você tá dizendo pra ele que, você não quer trabalhar, então não coma? Então faz algum sentido. Então como é que se aplica a 1 Tessalonicenses ao caso das pessoas na rua? Seria da seguinte forma, você encontra a pessoa que diz, olha, eu tô com fome, me dá uma comida, me dá um dinheiro. Você diz, opa, pra uma pessoa com fome, o que é que a gente faz? A gente traz alívio. Se alguém tá com fome, você não dá um curso profissionalizante. Se alguém tá com fome, você não dá uma aula sobre como conseguir dinheiro. Se alguém tá com fome, você não ensina a pescar. Se alguém está com fome, você dá um peixe. Se alguém está faminto, você dá comida. Ponto. Não tem outra coisa pra fazer. Tô com fome, então coma. Vem comigo aqui e come. A pessoa não está mais com fome. Houve o alívio. O que é que a gente faz? Infelizmente, a gente nunca tem o que fazer para além do alívio. A gente não sabe reabilitar, a gente não sabe desenvolver, a gente só sabe aliviar. Eu lido com esses conceitos, que é do livro Quando Ajudar Machuca, no último capítulo do A Máfia dos Mendigos. Então, você sendo com a pessoa, cara, por que você tá na rua? O que aconteceu? Não, é isso, que tal. E você vai tentando entender, participar. Cara, mas você tem que trabalhar, tem que arrumar um emprego, tem que arrumar uma forma de sair da rua. Cara, eu conheço uma agência, eu conheço um grupo, tem uns empresários, tem uma igreja, tem um ambiente aqui, a minha própria igreja, então eu sou líder de uma ONG. A gente tem um meio pra tirar você da rua. A gente tem formas pra te tirar da vida da mendicância. Tem meios aqui pra você poder arrumar um trabalho. Você quer? Você tá disposto? A gente vem te ajudar, eu te ajudo, a gente vem te buscar e tal. E aí? A pessoa diz, opa, cara, seria meu sonho, preciso dessa ajuda, preciso de apoio, preciso de alguém que me ajude a sair dessa situação. Aí você, óbvio, tá trabalhando, discipulando, né, essa pessoa pra que ela saia da rua. Agora, você oferece, se esforça, tenta ajudar, diz, cara, vamos lá, vou te ajudar a sair da rua, tenho meios, tenho recursos, acredita, e você vai e tal. A pessoa não quer, e aí você chegou na situação do não quer trabalhar, não coma. Diz, cara, eu não vou continuar te ajudando, porque eu tô te dando que meios pra sair da rua e você não tá disposto a usar esses meios. Sabe quem fala isso? Sabe quem defende algo exatamente nesse sentido? Timothy Keller, no livro Ministérios de Misericórdia, onde ele conta de uma pessoa que foi pra igreja pedindo recursos, ele foi, almoçou com um mendigo e diz, cara, a gente quer entrar na sua vida, quer te ajudar, vamos lá, a gente quer te dar um emprego, quer te ajudar a trabalhar, e o cara ficou com raiva e foi embora. Veja, existe um cenário onde não quer trabalhar, não coma, se aplica, mas não é simplesmente no sentido de passe fome, dever bíblico de passar fome. É no sentido de eu trabalho com essa pessoa até chegar no impasse dela não querer sair da rua e querer só viver do meu alívio imediato. Nesse impasse é que há uma barreira de, cara, eu não vou te ajudar mais, porque eu não quero só te ajudar, eu quero te colocar pra sair dessa situação. Bora sair dessa situação? Não quero. Então, desculpa, eu não vou ficar te dando comida pra sempre porque você não quer sair da situação. Claro que aí começa a entrar em algumas linhas cinzentas. A gente ainda pode continuar trabalhando pra que esse cara queira, pra tentar convencê-lo a querer, pela pregação do evangelho, por auxílio psicológico, tentando entender as questões que envolvem adicção, e a pessoa às vezes vai pra casa, e volta, e vai pra clínica, e volta pra rua, e a gente vai buscar de novo, e vai buscar de novo. Beleza, existe um trabalho humano. Mas o princípio de se não quer trabalhar, não coma, se aplica também a pessoas da rua. Mas você tem que ter responsabilidade no modo como aplica. Você não pode simplesmente jogar o texto. Porque quando você só joga o texto, você faz uma transposição exagerada. Claro que sim, a gente tá trabalhando em cima das implicações do que tá escrito aqui pelo Granconato. Não tô julgando o próprio Granconato em si, só tentando entender o modo como isso foi recebido pela mídia, né, de forma geral. O Granconato depois postou um esclarecimento, certo? Um esclarecimento. Eu quero falar sobre realidades da rua baseado no Máfia dos Mendigos daqui a pouco. Ele diz assim, ó, em face da polêmica que meu post sobre os mendigos causou nas redes sociais, tem o seguinte a esclarecer. Aí ele faz esclarecimentos aqui pessoais, meio irrelevantes aqui no caso. Ele vai dizer, primeiro, ocorre porém que a Bíblia tem um conceito de pobre que abrange a rigor 4 grupos de pessoas, a saber, os que trabalham, mas seus proventos não são suficientes para o seu sustento e da sua família, ou seja, essas pessoas aqui são pessoas que são pobres, deveriam ser ajudados realmente, ok? 2, os mendigos que estão nessa condição por motivo de doença, a Bíblia fala de mendigos aleijados, cegos, leprosos, etc, todos dignos de socorro. 3, as vítimas de tragédias naturais, como a fome que sobreveio a todo mundo nos dias do imperador Cláudio, à época, as igrejas se mobilizaram para socorrer os mais afetados por essa calamidade. 4, os perseguidos e encarcerados por causa da fé. Essas pessoas são mencionadas em Mateus 24 e 25, e Jesus as chama de pequenos irmãos, dizendo ainda que quem as socorre, na verdade, é como se socorresse a ele próprio. Todas essas pessoas precisam de ajuda e não podemos poupar esforços para prover-lhes o alimento e outras formas de socorro. Eu acho um pouco reducionista esses 4 aqui, mas ok, já está definindo o tipo de pessoas na rua de algum modo. Por outro lado, ao escrever aos Tessalonicenses, Paulo se depara com outro grupo, um grupo de pessoas que, por pensar que a volta de Cristo estava próxima, tinha parado de trabalhar, passando a viver às custas dos outros. Paulo as classifica como os que vivem desordenadamente. Eram pessoas saudáveis, jovens e capazes que simplesmente decidiram viver no ócio, aproveitando-se de uma desculpa aparentemente justa, Cristo está voltando. Essas pessoas, o apóstolo aplica um princípio perene, você não quer trabalhar, então também não deve comer.
Isso seria assumir as consequências do estilo de vida que a pessoa mesma escolheu para si, e não existe maldade nenhuma em recusar ajuda a indivíduos assim. Pelo contrário, dar comida a essas pessoas seria premiar, incentivar e promover o ócio, o que é pecado. E então ele aplica isso, né, à realidade dos mendigos. Eu já expliquei porque é que essa aplicação direta é problemática. Você tem que achar o caminho correto de fazer essa transposição, como eu já apresentei até aqui. Mas então, claro, a defesa nunca vai ter exatamente a mesma popularidade, vai receber a mesma mídia daquilo que está sendo criticado. Ele diz isso aqui, mas as postagens aí nos canais de mídia e tal vão continuar ofendendo a ele e a igreja. Mas qual é o negócio? O Granconato, apesar de todos os problemas na argumentação dele aqui, que é uma pequena argumentação, são 2 linhas no Facebook, toca em um ponto que é necessário. Aqui eu já falei do que eu acho que tá errado, do que ele falou, dos problemas do que ele falou, e é bem provável que o Granconato, assistindo isso aqui, concorde com cada linha do que eu disse, certo? Bem provável que ele concorde com cada linha do que eu falei até aqui, não duvido. O problema é o vacilo, eu diria, o vacilo de um pastor colocar essas coisas no Facebook. Quando a gente começa a ter alguma visibilidade pública, a gente não pode mais se dar a certos erros. Estou tentando aprender isso às duras penas também. Mas no que é que tá certo aqui, Granconato? Ele tá correto em perceber que existe um tipo muito terrível de mendicância. Um tipo de mendicância que é baseado quase que na escolha e não na necessidade. Sabe quem também percebeu isso? Martinho Lutero. A Máfia dos Mendigos, ele começa com a citação de Lutero num prefácio que ele escreve a um livro chamado Liber Vagatorum. Ele diz assim, ó: este pequeno livro sobre as artimanhas dos mendigos foi publicado pela primeira vez por um colega perito em malandragem. Mas a compreensão correta e o verdadeiro significado do livro é afinal este: que os príncipes, senhores e conselheiros de estado, assim como todos, devem ser prudentes e cautelosos a lidar com os mendigos, e aprender que, enquanto as pessoas deixam de doar e ajudar pobres, honestos e vizinhos necessitados, como ordenado por Deus, eles dão, pela persuasão do diabo e contrariamente ao juízo de Deus, 10 vezes mais aos vagabundos e aos bandidos desesperados, abandonando o tempo todo os verdadeiramente pobres. Por essa razão, toda cidade e aldeia deve conhecer seus próprios pobres e ajudá-los. Eu tenho, nos últimos anos, sido enganado e feito de tolo por tais vagabundos e mentirosos, mais do que gostaria de confessar. Portanto, todo aquele que ouve estas palavras seja advertido e faça o bem ao seu próximo em toda a caridade cristã, de acordo com o ensino do mandamento. Isso aqui é século XVI, certo? É Martinho Lutero escrevendo sobre falsos mendicantes, pessoas que eram safadas. Enquanto existia realmente pobreza real, pobreza de verdade, gente miserável de verdade no mundo, haviam pessoas que eram mendicantes profissionais, se aproveitando da caridade da igreja. E foi exatamente o que eu encontrei na rua. Eu encontrei na rua uma quantidade absurda de falsos mendicantes, de pessoas que eram mendigos, que pediam dinheiro, pediam esmola, viviam de caridade, mas que poderiam não sê-lo se quisessem, mas fizeram um exercício de escolha pela mendicância. Você sabe o mendigo da personal? Sabe a história do mendigo da personal? Se você assistir a entrevista dele, você vai encontrar ali Máfia dos Mendigos do começo ao fim, certo? Eles, não, mas eu durmo em lugar tal, como no lugar tal, tomo banho no lugar tal, ligo no lugar tal, faço a barba no lugar tal. Ele demonstra um estilo de vida muito tranquilo, muito tranquilo sendo mendigo. E tá escancarado pro Brasil inteiro ver um homem com determinada capacidade de linguagem, que tem uma série de acessos a recursos dados tanto pelo governo quanto pela caridade privada, e que não parece ser a imagem de alguém que tá no fundo do poço, precisando urgentemente de mais comida e de mais dinheiro pra viver. Você entende? Existe uma quantidade muito grande de mendigo da personal na rua, e a gente não vê porque a nossa ideologia não deixa a gente ver. A gente precisa olhar pra esses homens como se eles fossem sempre meras vítimas do capitalismo, da sociedade de mercado, o que quer que seja, como as esquerdas cristãs querem tanto que seja. Agora, é absurdo achar que todos os homens na rua são o mendigo da personal. Existe uma quantidade imensa de pessoas que estão numa miséria real, financeira e humana, que precisam ser alcançados. É olhando para essa dualidade que a gente tem que conseguir dar uma resposta inteligente pra rua. É o que eu acho que eu consigo fazer aqui. Você pode dizer, Iago, isso é uma observação sua, da sua própria perspectiva, isso não representa a realidade das ruas. Mas no meu livro, eu cito uma longa pesquisa coordenada por Maria Antonieta de Costa Vieira, Eneida Maria Ramos Bezerra e Cleisa Moreno Maffei Rosa, sobre os mendigos de São Paulo, em um livro chamado População de Rua, onde elas dizem exatamente o seguinte, ó: a população que se encontra na rua, ao se apropriar dos espaços públicos, usa de estratégias próprias de sobrevivência, sendo que a principal delas é recorrer às chamadas bocas de rango, locais de distribuição gratuita de comida, feita predominantemente em espaços públicos, praças, viadutos e parques, o centro ou no centro da cidade, na maioria das vezes nos finais de semana, e são feitas por instituições filantrópicas de caráter essencial. É de conhecimento público que mendigos têm acesso à comida com muita frequência. Eu pude ver mendigos escolhendo o que comer na praça, escolhendo o que comer. Nunca falta comida às pessoas que estão na rua, desde que elas tenham o mínimo esforço de ir atrás ou de pedir ou de esperar dentro das bocas de rango. E elas escrevem ainda mais assim, ó: a existência de pequenos
grupos que frequentam com certa assiduidade determinado lugar e da intensa rotatividade nos lugares de distribuição de comida, levou a investigar como se dá a trajetória desses indivíduos na busca pelo alimento. A escolha de determinado lugar ocorre em função de como os indivíduos organizam seu cotidiano e pode estar relacionada à dinâmica de funcionamento dos pontos de distribuição de alimentação, uma vez que funcionam em dias e horários diferenciados. A proximidade de lugares onde costumam permanecer é apontada como um fator de preferência, assim como a possibilidade de encontrarem pessoas que pertençam ao seu grupo de referência. Ou seja, os mendigos se organizam em torno dos locais onde mais caridade aparece. A caridade acaba atraindo novos mendigos e a existência de mendigos ali acaba atraindo mais caridade. Existe uma outra autora, Mary Ghislaine Stoffels, acho que deve ser assim que pronuncia o nome dela. Ela fala sobre o problema da doação generalizada em um livro chamado Os Mendigos na Cidade de São Paulo, ensaio de interpretação sociológica, publicado pela Paz e Terra, certo? É uma editora profundamente marxista. Ela fala sobre os problemas da doação generalizada. Ela diz que os mendigos de São Paulo costumam expressar coisas como: aqui as pessoas têm dó, não é possível passar fome. Ou, São Paulo é bom porque aqui não é possível passar fome. Eu ouvi isso em Fortaleza também. Fortaleza é uma mãe, eles diziam. Aqui pedindo todo mundo dá. A comida é abundante. O Robert Lupton, numa obra traduzida como Caridade Tóxica, ainda sem versão em português, fala sobre mais de 4 décadas de ministério, onde ele servia moradores de rua, pessoas pobres. Ele diz que não conseguia lembrar em 40 anos de sequer uma criança em estado de inanição nas ruas. Ele tá falando de grandes cidades onde há essa cultura de mendicância. Não de grandes rincões, não de ribeirinhos, não de pessoas no sertão, mas de mendigos que vivem em grandes metrópoles. As pesquisadoras de população de rua dizem assim, outro fator determinante da preferência por determinados lugares é o da qualidade da comida. Em meio à variedade de alimentos distribuídos, a refeição completa, arroz, feijão, carne, pimenta, farinha, como oferecida na Igreja do Senhor dos Passos, e a sopa da Federação Espírita, ambas servidas à mesa, são preferidas dos frequentadores em detrimento das sopas, cafés e lanches oferecidos por outras instituições. A população de rua conhece e informa dias e horários de distribuição em cada ponto, bem como a qualidade e tipo de refeição servida, podendo as pessoas, se quiserem, agendar-se de segunda a domingo. É interessante observar que a população de rua não menciona pedir comida em residências como alternativa de alimentação. Um outro livro, do Steve Colbert e do Brian Fickert, chamado Quando Ajudar Machuca, Como Enfrentar a Pobreza Sem Machucar o Pobre e a Si Mesmo, falam exatamente a mesma coisa, dizendo que muitos dos nossos esforços de caridade, pronto, dá comida, dá dinheiro e vai embora, prejudicam o pobre. Um primeiro passo útil para pensar em trabalhar com os pobres em qualquer contexto é discernir se a situação exige alívio, reabilitação ou desenvolvimento. De fato, a falta de distinção entre as situações é uma das razões mais comuns pelas quais os esforços de redução da pobreza muitas vezes causam prejuízo. E mais uma pesquisa, Camila Giorgetti, no livro Moradores de Rua, Uma Questão Social, fala sobre os problemas de tentar tirar pessoas da rua diante da realidade das bocas de rango, das pessoas dando comida, dando dinheiro indistintamente para os moradores de rua. Ela fala que as pessoas que trabalham como moradores de rua têm dificuldade por causa das bocas de rango. Um coordenador de abrigos para pessoas em situação de rua chega a dizer o seguinte, segundo sua pesquisa: quem vai quebrar o esquema da boca de rango da cidade? Eu tenho uma boca de rango a 1, às 2, tenho o lanche não sei do que às 3, tem a janta não sei do que às 4. É um trabalho muito difícil porque a própria assistência atrapalha o trabalho pedagógico com a população. Isso aqui é uma pesquisadora e um trabalho com uma metodologia muito bem estabelecida, dizendo em sua pesquisa que pessoas que coordenam abrigos têm dificuldade pedagógica de ensinar esses homens a saírem da rua porque eles ficam muitas vezes acostumados com as bocas de rango. No mesmo livro, um outro coordenador disse exatamente o seguinte sobre uma de suas conversas típicas com moradores de rua: quando monta um painel de emprego, ele vem aqui, aí você monta os cursos, não vem aqui. Você oferece uma série de coisas, há cursos fora, a gente tem umas parcerias, o cara nem se mexe. Você chama e pergunta: e aí, o que é que o senhor tem? Ah, é difícil, ninguém dá oportunidade. Escuta, o senhor viu que tinha um curso disso? Isso está ligado à sua profissão? Ah, mas não era bem isso, eu queria tentar uma coisa nova. Mas o senhor não viu que tinha aquilo? Aí você vê que o cara realmente não se movimenta. Isso aqui é o coordenador de um abrigo para pessoas na rua. Na pesquisa dela, ela fala sobre a França. Ela pesquisou também sobre a França e a realidade lá é exatamente a mesma. E bem, eu podia citar uma série de outros materiais, mas eu já o fiz no Máfia dos Mendigos, como a caridade aumenta a miséria. Uma caridade mal feita atrai novos mendigos, prejudica o trabalho para tirar pessoas na rua. Qual é a solução? A solução é se envolver mais, não é se envolver menos. A solução não é ignorar os mendigos, ignorar quem mora na rua, ignorar essas pessoas, deixa elas passar fome. A solução é nos envolvermos em um nível humano mais profundo. Eu já falei sobre isso amplamente, você pode ver o vídeo que eu fiz divulgando o livro Máfia dos Mendigos, que tá aqui no canal, onde eu conto de ter morado na rua, e você pode ler o livro, onde eu explico tudo. Qualquer hater maluco que apareça aqui, se você não tiver lido o livro, cala a boca, você não tava lá, você não viu, só lê. Você lê o livro, leu inteiro, de cabo a rabo, aí pronto, sua opinião vale alguma coisa, sua opinião importa, se você lê o livro e tem algo pra dizer. Se você não leu, aí mantém a boquinha calada, tem um mínimo de humildade, vai respeitar quem fez pesquisa séria, vai aprender alguma coisa sobre quem foi lá fazer uma escuta ativa
da realidade da miséria, aí depois você vem vomitar suas raivas aqui, tá bom? Vou aceitar comentários de quem me xingar ou for crítico que diz, li o livro inteiro. Bota, começa, li o livro inteiro, ponto. Aí você diz o que você achou, aí você comenta, aí você reclama, beleza. Qualquer um que vem aí com hate, me xingar, pessoal das esquerdas evangélicas malucas aí, que nunca leram meu livro, aí eu vou só bloquear do canal mesmo, porque eu não tenho paciência mais. Eu não passei um ano dormindo com mendigo pra poder entender a realidade da rua, pra ficar ouvindo o desaforo de maconheiro de DCE. Beleza? Um cheiro no cangote de todos vocês, um abraço aí no seu coração. Que Deus os abençoe. Um abraço aí pro Branconato. Gosto muito dele. Acho que foi muito infeliz nessa. Mas que Deus o ajude e o abençoe a servir a igreja. E que a gente possa ter sabedoria. É uma lição pra mim mesmo. Acho que se eu não tomar cuidado, daqui a pouco sou eu também aí no Globo. Daqui a pouco alguma coisa dita de uma forma errada no Twitter. Então, que a gente tome todo o cuidado também aí no modo como a gente vai se comunicar na internet. Compre o Máfia dos Mendigos. Valeu. Sou bastante pra te ajudar a tirar essas caraminholas da cabeça sobre moradores de rua. Tá bom? Um abraço. Apaguei foi a luz aqui do tapa que eu dei aqui na mesa. E tchau, tchau.